Muito bom dia, pessoal. Estamos de volta. Gestão Tri começa em 2023. Primeiro episódio. Nessa hora a gente puxa um aê! Então sejam muito bem-vindos. Se vocês não assistiram ainda aos episódios anteriores, por favor, assistam. Porque aqui a ideia é sempre chamar alguma pessoa muito especial, de muito conteúdo, para acrescentar muito na vida de vocês. Estou ao lado aqui do meu querido colega e amigo Rafa Rocha. Eu sou o Júnior Ramos, da N Ramos Mudanças, e o Rafa vai apresentar o nosso convidado especial de hoje. Pessoal, você que não tem assistido ainda nossos episódios, volte lá depois e dê uma olhadinha. Mas eu quero te dizer que hoje o episódio é especial demais. Vou até dizer mais, aqui no bastidor, a gente há pouco tempo estava conversando e, cara, eu já aprendi muito. Olha, a minha listinha aqui de coisas a fazer já tá quase completa já. Então, assim, aproveite esse conteúdo. Pega papel, pega caneta, já curte esse vídeo que é para alcançar o máximo de pessoas possíveis e eu vou apresentar esse nosso convidado. Nosso convidado, ele é especialista em RH estratégico, ele é consultor de vários anos, inclusive ele vai se apresentar aí. Já tem uma passagem por grandes corporações também e o nome dele é Paulo Santos. Ele é consultor e diretor da PSCA Consultoria. Vai ser um prazer falar contigo. Paulo, tá contigo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer aí, né, ao pessoal da Gestão Tri pelo convite. Acho que e parabenizar também pela ideia. Acho que é assim que a gente aprende, assim que a gente consegue entrar nessa vibe, né, de compartilhamento. É por isso que a gente colocou consultoria, né? Então, meu nome é Paulo Santos, eu trabalho, coloquei uma empresa de consultoria justamente nesse sentido, de trabalhar essa parte de RH estratégico, com foco principalmente em remuneração estratégica, que é aqui realmente é o que as empresas estão precisando, né? Eu estava até, às vezes a gente faz palestras por aí e tal, e o pessoal, a gente nem vê mais a empresa não ter um RH estratégico ou um processo de remuneração estratégica, né? Não é mais uma opção, é uma necessidade. Então, a gente vem aí há uns bons anos, né, ajudando as empresas, o pessoal de RH, os diretores de empresas, pequenas, médias e grandes, de diferentes segmentos, porque a gente costuma dizer que muda o endereço, né, Rafael? As pessoas são as mesmas, que giram processos, que buscam resultados. Então, esse mais ou menos é uma breve apresentação aí. Durante o bate-papo a gente fala um pouco mais. Paulo, para quem está começando a assistir, putz, os caras vão falar aí só de finanças, assunto maçante, assunto chato. Por favor, nos replica aquela tua fala sobre somos eternos... insatisfeitos? Sim. As empresas fazem, né? Tem muitos programas nas empresas de RH. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar e pedir para vocês, né, na medida do possível, é que a gente não trate esse assunto como um programa, tá? O programa te dá aquela sensação, né, de que foi para a gaveta, deu, não deu, mas lá atrás nós já fizemos isso e não deu certo. Então, a primeira coisa que eu recomendo, né, à nossa audiência é que trate isso como um processo. Processo a gente melhora a cada tempo, né? E também um outro grande, vamos dizer assim, equívoco que se faz é de buscar satisfação das pessoas, né? Nós, humanos, somos eternos insatisfeitos com alguns picos de satisfação, né? Então, aquela empresa que tenta satisfazer o seu profissional, ela realmente vai ter um pouco mais de trabalho. E quem estudou, conhece alguma coisa sobre qualidade total, já viu, né, que academicamente as empresas buscam atender as necessidades dos seus 4, 5 grandes clientes, né? Que um deles é o profissional, o fornecedor, o cliente, o meio ambiente e assim por diante, né? Então a palavra lá já é buscam, né? Por que buscam? Porque necessidades mudam. E quando a gente diz que vai atender as necessidades desses 4 clientes, né, os 5 clientes, a gente está prometendo uma coisa impossível, porque a pessoa ela tem um determinado bem, né, ou produto, ou ela tem uma bicicleta, ela quer um carro e assim por diante, né? Então a empresa que tentar satisfazer as necessidades dos clientes
vai frustrar muitas pessoas, né? No sentido assim, olha, eu vou satisfazer as necessidades desses 5 grandes clientes. Né? Na verdade, você vai buscar, né? Uma constante busca, e só assim você chega aos seus objetivos. Ô Paulo, mas o assunto de remuneração variável, ele é muito comum na área comercial. A gente sempre diz que, assim, bons vendedores, eles têm que ter boas remunerações, mas é importante a gente saber como medir eles, né? E como fazer eles, através de uma remuneração, eles buscarem resultados acima da curva, acima da média, ou até assim, eles se motivarem a se desafiar de tempo em tempo. Então, assim, a remuneração variável é algo muito importante. Mas geralmente as empresas elas têm isso só na área comercial. Você é a favor de ter uma remuneração variável em demais setores também? Isso é um mito, né? Que ele existe desde sempre, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Fica a área comercial recebendo um variável, né? A direção da empresa, todas as pessoas entendem que a melhor forma de remunerar as pessoas de uma forma variável, ou seja, aquele profissional que fez mais, recebe mais, o que fez menos, recebe menos. O que fez menos que o mínimo treina, né? E aquele que você treinou e continuou não atingindo os seus resultados, você substitui. Isso é uma prática normal. O problema é que as empresas querem isso, né? Querem remuneração variável para todos os níveis, né? Mas, por alguma razão, não sabem como fazer isso, né? Então, o que a gente recomenda é que todos os nossos profissionais, independente da área onde que eles atuam, né? Eles deveriam receber remuneração variável, porque remuneração variável é um estímulo, né? Você imagina você chegar agora vamos imaginar uma grande companhia, pode ser umas lojas Renner, Magazine Luiza, tal, e chegar lá e dizer pro seu José Galó, para Maria Luísa Trajano, tal, que eles deveriam pagar fixo. Ele vai te receber muito bem, né? Vai te servir um cafezinho, vai dizer, não, as pessoas precisam de estímulos constantes, né? Então, desde que ele entra na empresa, né? Então, a remuneração variável, vamos dizer assim, ela é fundamental, né? Eu diria assim que aquelas empresas que não possuem ainda, só pode ser por 2 motivos, né? Ou é medo ou é desconhecimento. E muitas vezes o medo é gerado pelo desconhecimento, né? Então, se eu não conheço, eu tenho medo, né? E aí eu tenho medo, eu não pratico, e aí aquilo vira um ciclo, né, vamos dizer assim, vicioso e não um ciclo virtuoso. Então as empresas têm que entender que as pessoas precisam ter, independente da área que atuam, né, elas terem indicadores, pesos e metas e entregar resultados. Porque eu costumo brincar assim, né, que os únicos 2 pessoas no mundo que nos valorizam pelo esforço, né, é o pai e a mãe, né? E esse sim, olha, mas o Paulo, o Rafael ou o Júnior, né, são tão esforçados, né? Na verdade, as organizações, seja ela indústria, serviços, empresa, igreja, time de futebol, querem resultados, né? Então, a remuneração variável, ela leva resultados, e como tu falaste, preferencialmente ou quase que resultados objetivos, que superem os objetivos, né? Então, a remuneração variável, ela independe de área, né? Essa questão comercial, ela permaneceu e não foram para as outras áreas. Por quê? Porque a legislação trabalhista, né, até 94, não tinha formas de tu remunerar essas outras áreas, a não ser no salário. Porque se você fizesse de outra forma, tinha que pagar os encargos e tal. E a partir de 1994, então, que começou então, uma abertura, né, através do plano de cargos e salários, depois de 2017, através da reforma trabalhista, né? Então, hoje é totalmente aplicável, né? 94, Paulo. Estamos falando de uma legislação de 94 e a gente vê assim, realmente você falou no medo aí, né? Uhum. A gente vê assim muitas empresas ainda com medo, receio de buscar uma remuneração onde valorize o profissional que entrega mais, né? Acho que a grande oportunidade de um sistema de variáveis é justamente isso. É entender que aquele profissional que trabalha contigo, que está empreendendo dentro do teu negócio, ele merece, e não é merecer por ser melhor ou ser pior, mas porque entrega mais resultado. Então, a remuneração variável é uma maneira de tu premiar e reconhecer os melhores feitos dessas pessoas. E legal ver que isso aí é de
94. Nós não estamos falando de nada novo. Às vezes parece que isso é uma inovação, mas não, é algo que já existe. E me parece que é bem amparado, né? Bem ajustado, ele é bem amparado. Mas isso hoje, no teu dia a dia, Paulo, tu vê muita dificuldade do empreendedor em buscar esse modelo, em medir. A gente falou há pouco aí sobre a área comercial, sobre que a área comercial geralmente é uma área que tu mede, que tu premia ela geralmente com variáveis, mas é porque geralmente é uma área fácil de ser medida. Mas os outros setores da empresa, a gente consegue medir também? Eu gostaria de puxar um gancho que me inclui. Eu particularmente já tomei uns 3 socos na boca do estômago aqui, não sei vocês, mas espero que vocês também. Então, vocês viram que não é só papo de númerozinho e tal, é sacada pra te dar um chacoalhão e tu sair da cadeira. Eu me sinto um pouquinho orgulhoso porque lá na empresa já tem pessoas que têm a variável que não pertencem somente ao setor comercial, então já galguei alguns degraus aí. Mas tu poderia citar também alguns exemplos de empresas, por exemplo, fábricas, lá o pessoal chão de fábrica, diversos segmentos, diversos setores, como poderia ter um funcionamento dessa remuneração variável? Sim, isso vamos dizer assim, não é, que nem o Rafael comentou, não é uma coisa, né, ela vem crescendo aí exponencialmente, né, desde 94, então por que a gente fala desse ano tão marcante assim, né, porque ele foi um ano onde que também, né, com a entrada do Plano Real, então se vivia numa época inflacionária. Vocês que são do trabalho com comercial sabem que lá tudo se colocava no preço, né? Então você podia aumentar lá a sua folha, ou pagar comissão, ou pagar de natureza salarial ou não natureza salarial, tu colocava no preço e aquilo não estava. Então 94 foi praticamente uma inflação, saiu de 30 e poucos % ao mês e foi a 5% ao ano, né? E então muita gente continuou com esse pensamento inflacionário, né? E continuou com os mesmos modelos. Então, respondendo à questão, essa questão da remuneração variável, eu diria assim que o comercial diz que é mais fácil, mas ele tem os mesmos, é um mesmo processo que a área produtiva, né? É o mesmo processo que a área de serviços. Então a pessoa entra alguma coisa para fazer e ela entrega alguma coisa, né? Não é que o comercial é mais fácil, é que se deu uma importância ali, porque era onde, né, se tinha esse princípio que se não tivesse comercial não tinha empresa, e aí isso foi fazendo e aquilo ficou. Mas na verdade uma área produtiva, né, Júnior, você pode... você tem tudo ali para medir. Na verdade as empresas já medem isso, né? Há um tempo atrás... quando se pagava algum tipo de prêmio, produção, por exemplo, que era o nome, e não se tinha essas formas de pagamento sem encargos, ou as empresas pagavam mal, né, pagavam de forma informal, e depois pagavam tudo de novo na justiça, né, ou tinha que pagar tudo no salário e não justificava. Por quê? Porque a pessoa já tinha um salário fixo, né, não sei se alto ou acima do piso, e aí não justificava pagar mais um prêmio. Então se criou uma forma de pagamento que se chamava mérito, né? Então eu vou te dar um mérito se tu for bem, né? Se tu me entregar a produção do mês. Só que aquele mérito era uma coisa que era colocada no local errado, né? Então você colocava no salário da pessoa. Então, naquele mês seguinte, se ele produzisse, não produzisse, entregasse, não entregasse, comportasse menos ou mal, ele já recebeu e não tem como reduzir salário. Então, o que mudou, na verdade, não tem grandes novidades, né? Então, a principal novidade é a forma de pagar. Então, hoje, se você quer dar lá no mês alguma coisa, você cria, né, um processo de PLR, ou um processo de prêmio e assim por diante, né? Então, qualquer, vocês vão, muitos me dizem assim, então eu quero ver tu pagar, como é que tu paga um variável para uma recepcionista, né? Mas a pergunta eu te retorno, né? Que nem vou te fazer um coach contigo, né? A pergunta volta para ti, o que ela faz lá? Ela atende o cliente, né? Ela tem que dar um bom retorno. Ela é importante ou não é importante? Claro que é importante. Bom, se não fosse importante, você poderia terceirizar. Mas como ela é importante, ela está lá para atender o cliente, atender teus profissionais internos, etc, etc. Então, você deveria saber essa resposta, né? Como é que você paga ela, né? Paga por um bom atendimento.
Agora, as ferramentas, se você vai botar um cliente oculto, se você vai... Isso aí eu posso te sugerir, mas você deveria já saber isso desde quando montou a empresa. Não é que não tenha indicadores. Todas as áreas têm indicadores. O problema é que você, às vezes, confunde, né, a rotina. Uma pessoa da contabilidade, como é que eu vou pagar? Vou pagar se ela entregar o balanço no prazo. Pode ser, né? Só que no modelo que você tem hoje, né, que você paga um salário, já está lá dentro isso que era o mínimo que ela poderia fazer. Então, se você já tem esse estágio vencido, se já está fazendo a rotina, aí você vai criar outros indicadores, né, se ela vai fazer melhorias na entrega, se você vai colocar fatores de inadimplência e tal, né? O problema é que os empresários e alguns RHs, né, que isso, né, não sirva chapéu para todos, mas inventam uma justificativa para não fazer aquilo, entendeu? Olha, mas eu não tenho meta para meu motorista. Claro que você tem meta para o motorista, né? Ele dirige teu caminhão, ele consome combustível, então você poderia botar uma meta do indicador que tudo aquilo que ele fizer de consumo de combustível abaixo daquilo que está lá no caminhão, né, que vem lá no manual de caminhão, você pode pagar uma remuneração variável que você está... vou pagar metade do que tu reduzir. Então, as formas existem, tá? E comprovadamente, isso não é de hoje, né, que a gente faz isso. Elas sempre existiram. Na verdade, a gente tem que ver. Então, nós estávamos comentando antes nos bastidores, né? Então, eu posso usar indicadores globais e ou setoriais e ou individuais. Porque a gente já quer ir lá no individual. A gente não tem nem o global, né? Só sabe o faturamento da empresa, só sabe, né? Às vezes não sabe nem o lucro, certo? Então a gente tem que ver assim, eu vou medir como esse profissional, o que ele está fazendo aqui? Eu consigo medir global, essa meta aqui, faturamento, é importante para todos da empresa ou para uma parcela? Então posso medir faturamento. Então, eu diria assim, o primeiro indicador que não pode faltar na remuneração variável é aquele que o diretor, que o número 1, que o CEO da empresa, incomoda ele no final do dia. O que é? As pessoas dizem, não, mas como assim? É o faturamento? É os quilos entregues? É o número de clientes atendidos? O que incomoda ele? Então, esse não vai faltar para todos. Porque, teoricamente, se as pessoas estão ali, eles estão trabalhando para um motivo, né? Então, se eu pego uma indústria, né, Júnior, respondendo a pergunta, eu quero produto bom na expedição. Então, isso pode ser um indicador para todos. Pronto. Né? Se o produto tiver entrado lá na hora, conforme o PCP planejou, etc., todos vão ganhar. Então, todos têm que trabalhar com isso. Mas o que tem que ver o financeiro com o produto bom na expedição? Não sei, se você não conseguiu ver o que tem, a gente vai ajudar, né? O que tem o produto? Bom, se ele liberar o crédito lá certo, né? Se ele aumentar. O que tem que ver o RH com o produto bom? É ele que recruta, ele que treina, ele que... Então, se tem algum fator que não está contribuindo para o resultado final, terceiriza, né? Terceiriza. Então, isso aqui eu vou terceirizar, vou pegar um especialista, né? Mas a minha expedição não tem nada a ver com isso. Então, terceiriza a tua expedição, bota a melhor empresa de expedição lá, né? E pede a maior produtividade. Então, na verdade, indicadores existem, formas de medir existem, né? O que eu não posso é cair na armadilha, né? Eu nunca tive um detalhe lá. Claro que hoje em dia os sistemas, né, informatizados já te dão muito desses indicadores, então está bem mais fácil que num passado, mas hoje dá para medir qualquer coisa assim. Que aula, hein, galera? Eu e o Rafa, a gente só se olha aqui, é bem atrás de bem, né? Olha, que alegria te ter aqui, Paulo. Nossa de verdade, senhora. eu tenho certeza que aí os empreendedores que estão nos vendo, os gestores, os donos de negócios estão tendo uma aula e feliz também de falar sobre isso. Tô vendo o Paulo falar muito sobre indicadores. E eu acho fundamental ter indicadores dentro de cada negócio, porque o indicador, ele é inclusive um balizador para a liderança. Em muitos momentos eu vejo o líder avaliando o liderado por bom ou ruim. E o bom ou ruim é intangível e é pessoal. Então, o bom ou ruim, em alguns momentos a pessoa é muito boa, porque ele atende muito bem um cliente. Cara, mede por números. Sempre que você medir alguém por números, vai ser muito mais fácil para você dar feedbacks. Por quê? Porque você vai dar um feedback direcionado ao resultado. E, de fato, hoje você contrata pessoas, você treina pessoas, você desenvolve pessoas para elas terem um melhor resultado dentro do teu negócio.
Então é muito importante você sempre ter indicadores chaves. O Paulo trouxe aqui bons exemplos de indicadores, mas lá dentro do teu negócio você precisa ser estratégico dentro dele. Entender em quais momentos são importantes. Por exemplo, a quantidade de clientes satisfeitos. Pode ser um indicador muito importante para um negócio. Agora, a quantidade de produtos perfeitos feitos pela produção para outros negócios vai fazer toda a diferença. Então, assim, sempre meça o teu negócio de diversas maneiras, mas sempre quantitativamente. E outra, sempre que você for falar com algum profissional, com algum liderado ou com alguém do teu time, use dados como embasamento, porque contra dados não há argumentos. Inclusive, é muito comum eu comentar isso em alguns momentos, e essa daí vocês vão gostar, que é o seguinte: pô, cara, tu tem no teu time só vendedor fera, os caras são todos eles muito bons. Você chama pra dar um feedback e o cara contra-argumenta o feedback teu. E aí tu fica indignado, tu como líder fica indignado, tu como gerente, como gestor, fica indignado que, poxa vida, o cara não aceita o meu feedback. Ótimo. Se o vendedor é bem treinado, é bem desenvolvido, ele não vai aceitar o primeiro não. O primeiro não que tu der pra ele é como se fosse um cliente pra ele. Ele não vai aceitar de boa. Tu tem que ser muito melhor que ele. Tu tem que saber desenvolver a tua ideia, tem que vender a tua ideia pra ele de uma maneira onde ele entenda que realmente o teu feedback está sendo positivo. E uma das formas de fazer isso é através de indicadores. Indicadores bem concisos, bem organizados, estruturados. Muitas vezes até tu te colocando no lugar do cliente. Imagina se um cliente vê essa situação aqui acontecendo. Espero que você tenha gostado aí dessa primeira parte. E eu quero fazer mais uma pergunta pro Paulo. Ele falou aqui sobre remuneração variável, sobre diversos dados e tal. E, cara, ele falou sobre encargos. E para mim essa é uma dor, assim. Eu vejo muitos empresários, muitos donos de negócio com medo da remuneração variável, porque assim, cara, remuneração variável eu vou pagar muito tributo, ou eu vou pagar demais um funcionário. Eu quero entender o quanto isso pode ser estratégico, até num modelo assim não de redução de custos, mas de organizar melhor a caixinha de cada um desses tributos. Isso é uma maneira, um viés possível ou não é possível? Sim, boa colocação. Só para nós fecharmos antes, né, essa parte dos indicadores, até uma coisa que me ocorreu enquanto ele falava, já respondo a pergunta sobre encargos, mas também, né, Rafael e Júnior, essa questão dos indicadores também não ser indicadores, eu chamo assim, indicadores burros, né? Qual é o indicador burro? É aquele que a empresa tenta fazer e o cara tenta burlar, né? Indicador inteligente é aquele que ele se controla e tu audita, né? Então, eu sempre digo assim, para remuneração variável, tu tem que ver como é os sinais que a tua empresa está dando, né? O quanto ela está preparada ou não, o quanto ela tem que se preparar. Né? Se você ainda continua tendo o cartão ponto, né, como a coisa mais importante na tua empresa, né, você está vendo que você está achando que os profissionais vão trocar tantas horas da vida dele por tantos reais. Né? Isso aí já é um erro normal. As empresas que eu digo, quem caiu naquela armadilha do cartão ponto lá, sabe, dos segundos lá, etc. Eu chegava nas empresas, as pessoas já tinham até os aparelhos, né, comprados, o cara bota fora isso aí, né, vai só gastar um dinheiro, né, vai ter que ficar lá no segundinho descontando do cara e tal. Já existe, aliás, sempre existe desde sempre, né, ponto por exceção ou outra forma, né, porque isso é sinais, né? Aquela empresa que tem o sinal para começar a trabalhar, né? Agora para sair não precisa sinal, que o pessoal já está tudo correndo na fila para sair. Tu nota, isso são sinais que não tá legal aquele cara, que tem um modelo de remuneração, ele obsoletou. Eu sempre digo assim, a máquina de escrever, né? Tu compraria uma máquina de escrever? Claro que não, né? Então, é o teu modelo, né? Tu tem que fazer esse tipo de questão. Então, muito cuidado, assim, como tu trata a pessoa, né? Porque tu bota lá que confia na pessoa, e aí é catraca pra cá, e negócio pra lá, né? Não, mas senão os caras, se tiver que fazer hora extra e eles tiver que marcar as horas extras, vão marcar mais. Bom, aí tu tem uma pessoa que tu não confia, né? Às vezes até nos benefícios, os caras dizem, mas se eu der pro meu profissional um vale alimentação, ele vai tomar tudo em cachaça. Eu digo, tu tem dois problemas, meu caro. Tem um funcionário bêbado, né? Né? Porque, sabe, velho vai ficando impaciente. Eu já tô perdendo a paciência, né? Porque o cara vai dizer, não, mas aqui na nossa empresa... E aí vem a questão da cultura e de tal, né? Se vocês acompanharem, eu acho que vocês acompanham, o pessoal...
esse profissional que uniu o Grupo Pão de Açúcar e tudo ali, né? Casas Bahia e tal. Aí uma repórter perguntou assim para ele, né? Mas e como é que tu conseguiu fazer essa união e a cultura? Aí ele disse assim, cultura não tem nada que 3 tapas bem dado não resolva, né? Parece, é brincadeira, mas é sério. Às vezes a gente valoriza tanto a cultura, cultura se respeita, né? Isso tem que ter respeito pela cultura. Agora, se você ficar com esse modelo, você pode nem sentir, né? Mas aquilo que você tava, né, da tua produtividade, que no Brasil é horrível, né? Porque é o único país no mundo onde que tu tem, vamos dizer assim, tu tem quantos feriados, né? Tu paga 40 dias de férias, Júnior. Já pensou na tua empresa? 40 dias de férias tu paga. Ah, então tu quer dizer que as pessoas não têm... Não quero dizer nada, tô dizendo, se tu pegar e somar as férias, os feriados e o repouso remunerado, a tua produtividade... Aí quando tu vê gráficos, né, comparando Estados Unidos, México com o Brasil, não é que o trabalhador brasileiro é que tem muita coisa. E você não precisa tirar essas coisas. Agora, também, você não pode abrir mão, né, dentro da lei da produtividade incremental. Hoje a gente está abrindo mão de algumas coisas. E aí está sofrendo. A empresa vai lá, começa a pagar aquela negócio, a produtividade baixa, né? Tu começa a comer margem, né? Quem é do comercial sabe, come margem, aí você não consegue investir nas pessoas, não consegue investir nesse tipo de coisa. Bom, feito esse parêntese aí, então, sobre encargos, tá, gente? A remuneração variável, a evolução da remuneração, para ser assim bem didático, né? Quem é professor tem... Então, a evolução da remuneração, ela começou lá na Revolução Industrial, né? Ou lá na... Por que é salário? Salário era uma pedrinha que se tocava de sal por um produto, bem, ou serviço, né, disso. Aí foi evoluindo. Então, veio a Revolução Industrial, aí quem estudou administração, Taylor, Fayol, criaram as escolas, né, humanísticas e tal. E fez uma coisa que se chama divisão do trabalho, que é muito importante a gente entender isso, tá? Quem é empresário mais antigo e os novos que estão começando, essa divisão do trabalho, ela aconteceu por 2 motivos, né? Para aumentar a produtividade, então a pessoa que vai fazer, sei lá, vai fazer essa mesa onde nós estamos falando aqui, né? Então, no passado, era um cara só, um marceneiro, né? Fazia tudo, pintava, botava os pés e tal. Aí o pessoal, principalmente da indústria automobilística, Taylor, Fayol, dividiu o trabalho. Então, se você tem lá na sua empresa, pode ser de serviços, pode ser indústria e tal, se dividiu o trabalho. Então, essa mesa começou a fazer. Um faz o tampo, o outro faz, o outro pinta e tal. Se dividiu o trabalho. Para quê? Para ganhar produtividade, né? Ou seja, se eu fizer mais rápido, a pessoa fazendo menos operação, tal, né? E aí eles pensaram junto com isso, né, para não fugir do tema, que você dividindo o trabalho, você dividia a remuneração, né? Então a pergunta é, foi isso que aconteceu na prática, né, se a gente fizer uma reflexão? O que aconteceu? Não. Veio, né, os especialistas, o Paulo, encargos e salários e tal, e dividiu aquilo. Então diz que um pintor, né, quanto mais tempo ele tem, mais ele recebe salário, né? Mais ele recebe salário, mais ele vai pagar encargo, porque era o que se tinha para pagar na época, né? Sim. E aquilo vai ficando insustentável, porque o que tinha que acontecer? O cara, na verdade, cada mais tempo que ele faz, mais ele tinha que pintar, com mais qualidade, né? E sobre a entrega a mais, você tinha que pagar. Agora não, você criou lá o pintor júnior, pleno e sênior e começou a pagar salário. E aí, né, a gente chegava ainda na frente do diretor das empresas, do meu diretor, quando eu trabalhei, e dizia, olha, nós fizemos uma pesquisa de mercado aqui, né, fizemos uma pesquisa e nós estamos recebendo menos, então nós temos que dar aumento para o nosso pessoal. E o diretor lá, né, pressionado, dava aquele aumento, né, mas ele dizia assim, mas as pessoas vão receber mais, vão produzir mais por estar na média ou acima do mercado. Então são coisas do sistema, não tem culpado, né, era que se tinha na época. Né? Então eu costumo dizer assim, para mim, estar na média do mercado é que nem você tá com a cabeça no forno, né? E os pés no freezer. Na média você vai morrer, né? O que te diz hoje, né? Teu grupo de vendedores lá tá na média do mercado, teu grupo de produção, os teus motoristas estão ganhando na média. Não, eles não têm que ganhar média, tem que ganhar muito mais, mas na forma certa. E aí que vem a questão de encargo. Quando surgiu o PLR em 94, a pedido dos empresários, né, não foi os trabalhadores que pediram, foi os empresários. Tu vai abrir as importações, a China vai entrar, não sei o quê.
com o que nós pagamos não tem como, né? Com esse custo Brasil chamado, né? E aí alguém muito inteligente lá no governo viu que existia essa brecha na lei, né? E foi lá e trouxe participação nos lucros ou resultados, né? O legislador botou ou resultados. E é isso que muita gente não entende até hoje. Que os resultados é qualquer resultado. É resultado de qualidade, produtividade ou lucratividade. Então não precisa tu dar lucro para ter negócio. Eu, quando vim para Novo Hamburgo, a empresa que eu vim trabalhar estava dando prejuízo. Eu disse, a primeira coisa que nós vamos implantar é uma participação nos lucros. Quase fui demitido na hora. Mas como participar? Imagina. Porque era lucros ou resultados. Nós tínhamos que diminuir aquilo. Como é que nós ia diminuir o prejuízo da empresa se nós não podíamos pagar mais, né? E nós tínhamos que fazer um jeito. Então, a meta era diminuir a cada ano o prejuízo de tanto. Aí as pessoas iam receber. Né? Então, o PLR foi o primeiro sinalização. Depois, no ano 2000, entraram quais são os benefícios que não são mais considerados salário in natura. E não por coincidência, Júnior e Rafael, os benefícios são saúde, educação, transporte, seguro de vida, previdência privada e alimentação e refeição no PAT. O que o governo queria dizer para nós, empresários, RHs que estão nos assistindo? Eles não pegaram um carro de som, né, e foram na frente da N Ramos, ou foram na frente e dizer, olha, pessoal, se você oferece o benefício, né, o que um trabalhador brasileiro precisa para esperar receber o salário? Precisa se alimentar, né, se locomover, saúde, educação. Então é tudo aquilo que antes era um penduricalho para as empresas, passou a ser a forma de tu pagar a remuneração até ele esperar o PLR lá semestral, né, que era na época e tal. Então falamos de duas coisas que é zero encargos para a empresa, zero. Zero PLR encargos? É zero. Então, você imagina assim, qual é o empresário que não gostaria, né, de colocar sua remuneração e tal. Porque um real que você coloca em natureza salarial, você gasta 2 praticamente, né? 2. Grosso modo 2. Uns dizem, mas eu sou do simples, então eu gasto menos. Burrice, né, cara? Agora que você tá no simples é hora de ganhar dinheiro, não é hora de rasgar dinheiro, porque você vai pagar férias, vai pagar um monte de negócio, não vai pagar o INSS, mas vai pagar todas as outras coisas que não precisariam. Que é um dinheiro que não vai pro profissional e nem vai pro acionista, vai pro governo, né? Claro que volta tudo em belas estradas, isso aí, né? Que a gente já sabe, né? Que é ironia, mas é isso aí que acontece. Então, entrou esse pacote de benefícios. Então, nem os benefícios, nem o PLR tem encargos. Então, eu não quero colocar remuneração variável para que a redução de encargos seja... Não, isso vai ser uma consequência, entendeu? Porque isso, o empresário ou os RH das empresas já deveriam saber em 94, né? Ou pelo menos desconfiar. Né? Não, ficaram, mas agora isso vai virar salário. Não, mas e se eu der prejuízo? Então não entenderam. Então, respondendo a tua pergunta, a remuneração variável é uma forma de você ganhar produtividade, né? Ganhar estímulos para as pessoas trabalhar, ser mais justo com as pessoas, porque se tem uma coisa que um profissional sabe é a tal da justiça, né? Ele tá ali com o cara do lado, né? Recebendo às vezes mais, ou mais benefícios, ou menos negócio, e ele menos. Então, a redução é de encargos. Se você pagar essa remuneração variável nessas 3 verbas. Ou você pode pagar no PLR, você pode pagar parte em benefícios, né? E você pode pagar agora na reforma de 2017. Né? O que é a reforma de 2017? Ela diz que você pode pagar através de prêmios ou bônus. Aí ela determina o que é prêmio. Prêmio é tudo aquilo que o profissional superar o ordinariamente estabelecido, né? Então nós estávamos falando da empresa do Júnior antes, né? Que é uma empresa de mudanças. Então você tem lá que o pessoal vem fazendo uma mudança por dia, né? Se fizer 2 mudanças por dia, ele pode pagar um prêmio para esses profissionais, né? E esse prêmio pode ser para uma ou mais pessoas, ele pode ser em produtos, né? Prêmio, brindes, serviços ou dinheiro, paga na folha, né? E ele não tem nem o encargo trabalhista, nem o encargo previdenciário. E tem o imposto de renda para aqueles que ultrapassarem. Uhum. E tem gente que me diz assim, mas então tem imposto, sabe? O cara não tem nem o básico, o imposto de renda
sendo bem claro, é um problema de cada um, né? Se a pessoa já está com um valor para receber, mas não atualizaram a tabela. Bom, mas eu tenho que ver os problemas da empresa, né? Para que eu possa fazer. Então, a questão dos encargos, Rafael, e pessoal, é a forma de pagamento. Primeiro eu defino minha remuneração variável, depois eu decido como pagar. Então, o pessoal às vezes fica travado, porque diz, não, mas PLR eu vou ter que negociar com o sindicato, então... Calma, cara, né? Tu nem sabe como é que é, você tem que se inteirar disso, né? O sindicato é só uma parte em tu homologar lá, né? Então não precisa tu fazer nada em troca com o sindicato, você tem que negociar, como tem com qualquer negócio. Mas sendo uma coisa boa para a empresa e para os profissionais, aí não dá. Então os encargos é tranquilo. Uau, hein? Não, eu e o Rafa, a gente puxou a pipoca e a ideia é sempre essa, tá? O convidado vir aqui dar a aula e a gente assistir. Conta, então, a gente tá bem tranquilo, não sei vocês, mas eu e o Rafa estamos tranquilinhos aqui. Tu poderia citar, assim, por exemplo, sei que levaria horas para dar uma explicação pontual, mas um esqueminha básico de um funcionamento de um PLR, porque, beleza, a maior parte da população já ouviu falar na sigla e sabe do que se trata, mas o funcionamento em si é outra história. Sim. Tu poderia... Posso sim, o PLR, vamos dizer assim, ele foi um mito, né? O Brasil não estava acostumado, então, que nem eu falei, vinha num período inflacionário, os empresários todos escaldados, né? Que tudo que tinha encargo, e aí eles ficaram muito surpresos, né? E estão até hoje, e aí também, né? Como tudo como todo processo novo, né, por exemplo, que na época, né, em 94 era novo, né, então os jurídicos aconselhavam, né, as empresas a dizer assim, não, espera um pouco para ver o que vai dar, né, porque é assim, hoje é assim, né, as leis, infelizmente, né, chega uma lei nova onde que o empresário tem que pagar alguma coisa, a guia está direto já feita pelo contador ou pelo financeiro da empresa para pagar. Quando é uma coisa favorável, tem que ter uma jurisprudência lá no interior do Piauí, não sei aonde, né, para que as pessoas comecem a fazer, porque tem medo. Então o PLR, ele é tão simples, mas tão simples que ele assusta no Brasil, né? A lei do PLR, que ficou medida provisória de 94 até 2000 e virou lei, ela tem 4 ou 5 premissas, tá? E todas as premissas interessantes. Bom, primeiro é que o pagamento pode ser feito através na convenção coletiva de um acordo coletivo, né? Ou ela pode fazer, o que eu recomendo, né? É fazer entre as partes, né? Representantes da empresa, uma comissão, né? Representantes da empresa, representantes do empregado e também representante do sindicato indicado para essa comissão. É só isso que a empresa diz. O problema é que o empresário deixou esse assunto, o sindicato tomou conta, né? Começou a botar as regras dele, que eu quero isso, que eu quero eleição conforme a CIPA, que comissão tem que ser eleita. A lei não diz nada disso. A lei diz uma comissão escolhida, né? Eu posso escolher votando, ou eu posso escolher por aclamação ou por indicação. O problema é que aquelas empresas que têm um jurídico fraco, né, fraco no sentido de não se aprofundar naquilo, o sindicato meio que toma conta. Mas ela só diz assim, uma comissão escolhida, e aí realmente a gente tem que ser vivo, né, para escolher uma comissão que realmente não é para um lugar, para comissão, vou montar aqui meus representantes dos empregados e aqui da empresa. O que acontece? Um fica puxando para um lado e outro para o outro. Eu vou decidir depois, né? Eu, quando faço consultoria, vou decidir isso aí aos 44 do segundo tempo e vou envolver o sindicato aos 49, né? Porque realmente eles são uma parte da comissão só, né? Às vezes nem vou lá eu no sindicato e aprovo lá. Então tem que ter essa comissão. O pagamento mínimo do PLR é semestral. E no máximo 2 vezes por ano. E essa diferença entre um pagamento e outro tem que ter no mínimo 3 meses civil. Por quê? Porque o brasileiro metido esperto começou a adiantar a PLR. Cara, quase que mensalmente ele pagava. Porque um era antecipação, o outro era não sei o quê, né? Então a justiça definiu. Então você pode pagar 2 vezes por ano e a diferença entre esses dois tem 3 meses. Bom, é isso. A comissão, a forma de pagamento,
Não pode ter metas mais de segurança do trabalho, né? Porque estava botando acidente como meta e tava gente trabalhando machucado e tal. Essa comissão tem que ser paritária, ou seja, o mesmo número de pessoas para cada lado. Eu tenho que ter forma de monitorar esses indicadores e metas, né? Se alguém quiser ver além da comissão, o INSS quer ver se isso aqui não é fraude e tal, ele pode ir lá olhar, mas não precisa ser o balanço da empresa contábil. Pode ser um documento que você crie para o PLR. Olha, isso aqui, esse indicador vai ser monitorado através do relatório XYZ do PLR. Pronto, né? Empresa do lucro real pode abater aquilo no imposto de renda. Olha só, o cara que não faz isso, ele vai pagar, né? Vai abater ainda como despesa no imposto de renda. Eu diria, o cara que não tem isso está se matando, né? Porque ele poderia pagar boa parte da remuneração dele, dos gerentes, de um monte de gente, né? Que não precisava ficar pagando encargos lá, porque hoje no Brasil, eu digo assim, não tem por que uma pessoa receber de salário mais do que 7 mil. Né? O cara que recebe mais do que 7 mil está pagando 27% de imposto de renda, né? E a empresa está pagando, não tem mais lógica. Então, eu tenho várias empresas já hoje que já definiram o teto do salário, isso aqui, ó, minha faixa de salário vai até aqui, divido esses salários de forma que dê nas menores faixas do imposto de renda, e para remuneração fixa era aquilo, né? Vai tudo o resto para variável. E pode descontar imposto de renda. E são 4, 5 coisinhas, entendeu? E de ser tão simples, assustou muita gente. E as pessoas não sabem como fazer, e aí se assustam, né? Não, mas isso aqui... Alguém me disse, sempre vem o exemplo ruim, né? Não sei por que nós gostamos do exemplo. Tu viu o que deu lá no automobilista? Tiveram que pagar 14 mil de PLR, olha só, nós vamos... Cara, isso é jogo jogado, entendeu? Quando tu vai lá numa convenção coletiva... Em vez de você dar 0,5% de aumento no salário, que vai te causar o dobro, você luta para pagar um valor lá no PLR. Então, é jogo jogado, tem que ser inteligente. Eu sempre digo assim, se nós perder para os sindicatos empregados, nós vamos empatar com quem, entendeu? Sabe, aí o cara não bota, o cara não coloca na empresa dele, ele diz, não, mas o PLR é da tua empresa, cara. Mas os caras dizem que matam, arrebentam, eles não fazem isso, sabe que eles não têm nem poder, nem nada para isso. Então, e o PLR, então, eu diria assim, claro, tu vai dizer assim, ó, tu só faz isso, né? Só faz isso, então para ti é fácil, mas na verdade é uma coisa simples. A gente complica, né? A gente quer complicar, a gente quer achar o problema, e não tem problema nenhum. Você vai lá, define as metas, a forma de pagamento, né? Aí tem gente que diz assim, mas o sindicato não aceita isso, o sindicato não aceita aquilo. Eles não estão lá para isso, são um voto na comissão, né? Conforme você fizer o acordo e tal. Então o PLR é uma forma de remuneração barata, né? É uma forma de remuneração inteligente, porque ela melhora essa relação capital-trabalho, né? Só que ela tem que ser bem feita para não frustrar as pessoas, porque depois que você frustrou para arrumar aquilo, então a divulgação, tá, Júnior, ser mais próxima possível. Não é o cara esperar lá, terminou o ano, o cara não sabe nem o que vai receber, ou se vai receber, ele tem que saber todo dia, né? O que ele vai receber e o que ele vai deixar de receber. Porque quando tu faz um PLR mais que o cara perdeu, né? Tu diz assim, olha, tu perdeu tanto. Qual é a impressão que tu passa para a pessoa que perdeu? Não, você deixou de ganhar. Você só perde alguma coisa depois que você ganhou, né? Então, você deixou de ganhar tanto, ou por faltar ao trabalho, ou por não ter feito as tarefas assim e tal, né? Então, o PLR é muito simples, né? Foi criado aí por alguém que talvez não quisesse ter esse trabalho, né? Aí, às vezes... A tua empresa está lá num contador, né? E o contador diz, isso aqui, né? Por quê? Porque dá trabalho, né? Vai dar trabalho, mas é um trabalho que dá um retorno muito forte, né? Bem forte. Nossa, coisa linda. A gente estava tomando um café antes aqui do episódio e eu abri aqui para eles que eu venho de uma empresa que tem 38 anos de mercado e tivemos altos e baixos, não foi uma crescente a vida toda não, bem pelo contrário.
Os últimos 9 anos foram de reestruturação e graças a Deus as coisas têm dado muito certo. E a gente está num movimento justamente de implantar aí a remuneração variável. Então, vim aqui no papel absoluto de aluno e para mim aqui já valeu demais. Pelo amor de Deus, tu é empresário, assiste isso aqui para ter essa aula com esse cara assim como a gente está tendo. Rafa, alguma pergunta para o Paulo? Não, na verdade, assim, eu tô vendo assim, o quanto o Paulo tá instigando a profissionalização, né? Durante a fala dele, em alguns momentos eu ficava pensando assim, puxa vida, às vezes eu vejo assim o empreendedor lá, o dono do negócio, pensando em, cara, eu quero pagar melhor meu funcionário, eu quero premiar ele melhor, eu quero bonificar melhor ele, mas, cara, eu não tenho resultado para isso. E tá aqui uma maneira inteligente, né? Não é nem fácil nem difícil, é inteligente e estratégica de você montar uma estrutura de remuneração onde realmente você premie os resultados acima da média, onde o teu profissional se sinta reconhecido. E aí, vamos lá, um ponto muito importante, né? Todo mundo trabalha em busca de um resultado. Ou é o seu resultado ou é o resultado da empresa. Muitas vezes os profissionais não entendem que conseguem entregar mais e a empresa tem que instigar eles a alcançar melhores resultados. Isso é muito comum, volta a falar dos exemplos de times de vendas. Eu já participei de diversos momentos onde o vendedor não acreditava que ele conseguia alcançar resultados acima da média. Vamos lembrar de um caso agora muito, muito forte, assim. Eu me lembro um vendedor que num tempo que eu trabalhei com cerveja, ele dizia pra mim assim, Rafa, eu nunca vendi um pallet fechado de cerveja. E eu disse, cara, mas como que nunca vendi? Não, nunca vendi, nunca tive essa oportunidade. Os meus clientes são pequenos, a minha cultura da minha região, os clientes compram toda semana e tal. Eu disse, cara, tá dentro de ti esse pallet. Tu ainda não comprou ele, por isso que tu não vendeu ainda. E é muito fato isso. A gente acabou desenvolvendo e tal. Me lembro um dia que ele chegou no escritório de vendas e eu tava no escritório e ele disse, Rafa, vendi meu meio pallet. Eu digo, cara, viu? Tá mais dentro de ti do que lá no cliente. E, cara, a comemoração que foi o dia que ele vendeu aquele um pallet. Eu me lembro muito bem de nós na sala de vendas comemorar junto com ele. Porque essa foi uma conquista dele, foi um paradigma. E assim, a gente, aqui durante a nossa fala, a gente tá falando muito, né? A gente está falando muito sobre remuneração variável. E a remuneração variável muitas vezes é uma forma de você gerar reconhecimento para o teu time. Mas reconhecimento nem sempre precisa ser de uma maneira monetária. O reconhecimento às vezes pode ser num feedback bem feito, pode ser numa maneira de tu mostrar o quanto esse profissional vem evoluindo, e a premiação tem que ser para cima da média. Porque aí sim, você já trabalha com salário base, com uma parte do salário garantido. Isso é o necessário para ele atingir alguns resultados. E a premiação é para o algo mais. Isso é muito importante porque a premiação... Vamos pensar assim, tá? Olha que exemplo bom sobre remuneração. Você lá é atleta e você corre. Vamos lá, corre a São Silvestre. Olha quantas mil pessoas participam da São Silvestre. Somente algumas sobem no pódio. Todas elas ganham. Todos eles que chegam até o final ganham. Só que somente quem sobe no pódio recebe medalha e premiação. Eu acho que a premiação variável ela precisa ser entendida assim. Quando você fizer um incentivo lá para o seu time de vendas, você tem que pensar dessa maneira. Eu preciso alcançar o pódio, não só chegar até a final. Perfeito. Eu acho que é isso, quando a gente fala de remuneração variável, tem muito a ver com isso, né, Paulo? Tem muito a ver. E aí, só reforçando a questão, e até foi bom tu dar esse exemplo e tal, porque a gente não... Eu pelo menos, não quero deixar passar que tudo no que se refere, né, a questão de engajamento e de atendimento, né, tanto é que as empresas, né, na sua grande maioria, nem faz mais pesquisa de clima, né, para ver se o líder tá bem, etc. Até pode fazer, mas também junto com isso ver o engajamento das pessoas, tá? Porque às vezes da maneira da gente colocar aqui dá a impressão que vira um inferno, né? Não é isso, né? Tudo depende também da questão da empresa e assim por diante, né? Porque acho que a Ambev, né, que você tá falando, né,
tem um sistema de remuneração variável. Tem gente que diz assim, olha, não, mas Ambev é um terror, as pessoas... Não, tu vai ver lá, tem, né, pilhas de currículos, agora não tem mais pilhas porque é eletrônico, mas tem arquivos cheios de currículos das pessoas que querem trabalhar. Então, tem muito a ver também, né, essa questão do profissional correto. Também nos bastidores, eu estava falando com o Júnior, a questão, né, de eu tenho que ter os profissionais corretos também, né? Tem gente que você pergunta, olha, você prefere receber 3 mil fixos, né, ou 5 variáveis? Ele te responde correndo que é 3 fixos, né? Então, talvez não seja essa pessoa para tua empresa. Ah, mas daí essa outra não existe. Claro que existe, né? Ela tá espalhada por aí, né? Então, tem pessoas que realmente... tenho lá preciso de uma segurança muito maior, etc, né? E talvez a tua empresa tenha que ter uma parcela dessas pessoas na empresa em algumas funções, né, mais de apoio, né? Mas na operação mesmo precisa de ter pessoas que entregam, né? Então isso é fundamental. Você aliar isso, né? Eu sempre digo assim, né? A remuneração estratégica, o que é a remuneração tradicional, né? Para nós todos assim nivelarmos, né? E sair daqui mais, vamos dizer assim, com mais argumento mesmo, né? A remuneração tradicional é aquela de cargos e salários trazida para o Brasil por um, como é que chama? Esse teórico de números, agora me ajuda a fugir um pouquinho a palavra, mas depois eu vou... De dados? Um matemático, né, que ele trouxe para o Brasil um modelo estatístico, né, por um estatístico, agora veio a palavra, trouxe um modelo para o Brasil nos anos 70, 80, 70, que não se tinha nada, né, então as empresas lá, vocês também, qualquer empresa lá na época... fazia assim, né? Olha, o cara chorou mais, né? Ganha aumento, o líder. Então era muito injusto o modelo, porque às vezes as pessoas na pressão faziam um monte de coisa. Então ele trouxe um modelo estatístico partindo do zero aqui ou do piso da categoria e fez as faixas, as tabelas todas lá, né? E comparava aquele salário das pessoas com o mercado e aí estava tudo bem, né? Só que não estava tudo bem, mas não se tinha outro modelo para fazer, né? Então o que é a remuneração tradicional, que talvez grande parte das empresas que estão assistindo ou vão assistir praticam hoje, tá? É assim, né? Então, eu tenho um salário, né? Eu tenho um cargo, a esse cargo eu atribuo um salário, então eu tenho um motorista, que o salário do mercado é tanto, um pintor é tanto, um vendedor, né? O salário de um vendedor técnico, quanto que é? O mercado é 2 mil, então vamos pagar 2 mil pro cara. Sim, mas tu não sabe se aquele 2 mil já não está consumindo tanto né? Mas é assim, né? Esse é o modelo. Então é assim, eu tenho um salário, eu tenho um cargo, a esse cargo eu atribuo um salário, esse salário eu comparo com o mercado, e aí eu tenho as pessoas contribuindo, né? Que aí alguém deu esse nome, né? De colaborador, né? Que é uma coisa que me deixa assim meio arrepiado até, né? Esse cara é um colaborador, aí você já faz o processo de integração com os teus colaboradores, né? Você está entrando aqui, mas depois você vai chegar a isso. Não, você tem que fazer já, né? Um processo de integração, já que realmente é aquela pessoa que diz, se você estiver aqui, você tem essa possibilidade, etc, etc. Então, essa é a remuneração tradicional. Há um cargo, a esse cargo eu atribuo um salário, eu comparo com o mercado, e aí eu tenho pessoas contribuindo para os meus objetivos. O que é uma remuneração estratégica? Primeiro, eu tenho um profissional, né? O nome do cargo da pessoa, eu sei que aqui é difícil, às vezes eu chego na empresa, os caras valorizam muito mais o nome do cargo, né? Mas eu sou vendedor especializado, eu não sou auxiliar disso e tal. Eu, como já convivo muito nisso, não tenho mais ainda, chame do que é, né? Eu digo assim, mas eu tenho um profissional. O que é um profissional? O que é a diferença de um profissional e de um colaborador, né? O profissional é aquele cara que se realiza dentro da tua empresa. Ele é um intraempreendedor, ele não precisa botar a empresa dele, ele está lá se satisfazendo, não precisa estar sempre colocando. Então é um profissional em regime CLT. O regime dele poderia ser PJ, mas ele está em regime CLT. O que não muda absolutamente nada, né? De quando ele ficar doente, ele ir lá falar com o líder dele, dizer, olha, vou ter que sair para ir no médico, como é que a gente faz para contribuir essas horas? Esse é o profissional.
O colaborador é aquele que vai no médico, ele tem médico às 4, ele sai ao meio-dia e fica até às 17, te entrega lá o atestado na segunda e tal, né? A gente sabe quem é profissional e quem não é. Então agora eu preciso de profissional competente, né? E aí, quando te chamarem de competente, não fica bravo, né? Porque meu diretor uma vez me disse assim, olha, Paulo, né? Incompetente é quem contrata o incompetente, né? E mais incompetente ainda é quem mantém o incompetente, né? E incompetência, gente, não é menosprezar a pessoa, você não tem aquela competência. Nós estávamos falando da empresa aqui, do exemplo, né? Se você tem um montador de móveis, e ele, às vezes, não tem aquela habilidade para fazer aquela coisa. E você fica exigindo aquilo dele e pressionando. E aí ele estraga o teu móvel, quebra o negócio e você fica lá insistindo. E aí acontece duas coisas com o incompetente sob pressão. Ou ele corre, né, pede a conta ou tal, ou ele te ataca. Ah, tu tá querendo ver? Já te traz um atestado de 15 dias, já te bota na justiça, etc. Por quê? Porque você botou uma pessoa que não tinha competência lá e você foi cobrar. E sofre a empresa, né? Sofre a empresa e sofre o profissional. Então, o que é a remuneração estratégica? Eu tenho profissionais competentes e eu remunero ele pela entrega. E aí que tá o negócio, aí que tá o segredo. As pessoas gostam, né? 99% dos empresários que a gente pergunta gostariam de pagar a remuneração variável. E aí tu vê que 95% pagam fixa. Aí tu vai dizer, o que é isso? Né? Se a pessoa gostaria de pagar e tal. E aí a gente volta lá no início do nosso bate-papo, né? É medo, é falta de conhecimento, né? Ou se assessoram de fazer. Então, basicamente é isso então que a gente tem. Remuneração variável não é novidade, né? PLR existe desde 94, benefícios flexíveis existe desde 2000, né? Que agora está na moda, né? Tudo que é cartão fala em benefício flexível. Benefício flexível veio para o Brasil através da Claro, né? Só que você tem que estudar sobre isso, fazer correto, fazer dentro da lei, né? Então, essa questão de remuneração variável, além de não ser uma novidade, né? Ela realmente traz tudo aquilo que as pessoas precisam, né? Você começa a eliminar uma série de problemas, criar outros bons problemas, né? O que é um bom problema? É você aí tá falando em pessoa, em melhoria de produtividade, em outro nível, né? É que nem salto em altura, né? Eu estava comentando também antes aqui, quero comentar com vocês, né? Quem sabe produzir qualquer coisa, né? Quem sabe produzir mais, melhor e mais rápido? É quem faz das 8 da manhã às 17 da noite, todo ano, sempre repetido, né? Então essa pessoa, ela por que ela não faz mais, né? É isso que a gente pergunta. Mas será que o cara é isso, é aquilo, é falta de treinamento, é o processo, é tudo isso junto, né? E mais uma síndrome, né? Que chama-se síndrome do QEC. Que é que eu ganho com isso? E aí o que o empresário diz? Tu já ganha o salário? Mas isso ele já recebe, entendeu? Isso ele já recebe. Isso nos períodos anteriores aí, uma pessoa recebeu um aumento de salário, aquilo durava anos, né, Rafael? A pessoa ficava agradecida. Hoje eu te diria que uma semana no máximo, né? Quando o cara vê que a necessidade dele lá mudou também, ou que outra pessoa está recebendo mais do que ele, né? Então é um bate-papo que a gente poderia passar. Nossa muito senhora, tempo. Eu não sei, eu espero que quem esteja assistindo até aqui já tenha entendido vários pontos, né? Aqui sobre uma estratégia financeira que vai de encontro extremamente positivo, tanto para a empresa quanto para o profissional que está fazendo parte daquele time. A questão de raciocínio que o Rafa trouxe sobre a consciência, né, da tua equipe, trouxe o exemplo do vendedor ali, que nunca conseguiu vender o pallet inteiro e, o problema tá no teu cliente ou tá na tua consciência, né? E eu bato muito na tecla sobre energia, né? Qual é a energia que tá vibrando a tua empresa lá, o quão o teu time tá engajado para entregar o que a empresa tem colocado como objetivo de alcançar. Então a gente cria o hábito de acordar cedo, cumprir lá o horário das 7 às 18, ou enfim, e aí viver as mesmas coisas, reclamar dos mesmos problemas, do mau comportamento do funcionário, do cliente que não conseguiu fechar a venda, enfim, e não para pensar nas soluções que tu pode criar para os teus problemas, né? Então, por favor, empresários, despertem para o que tu tem de problema para criar as soluções para que teu negócio voe. Então, até aqui, meu Deus do céu, eu e o Rafa, a gente só se olha e dá risada, pelo amor de Deus, chuva de sacadas aqui, né?
Eu tô muito feliz mesmo com a contribuição, Paulo, muito obrigado mesmo. Aqui durante o bate-papo eu já enchi 2 folhas de caderno já, então eu tô muito feliz mesmo. E eu vejo que a gente falou muito sobre grana, né? E dentro da fala eu escrevi alguma coisa aqui que é o seguinte: motivação está relacionada a rendimentos, sim, mas motivação está relacionada a reconhecimento. Você que não está feliz com o teu funcionário, cara, acha uma maneira de melhor medir ele. Você, funcionário que não está feliz, encontre um lugar melhor para ti. Vocês não nasceram para viver a vida inteira juntos. A felicidade ou o melhor ambiente depende das 2 partes. Depende tanto do empregado quanto do empregador. E outra, aqui durante a nossa fala, a gente teve vários insights de maneiras de como você causar um melhor reconhecimento dentro do teu time. Reconheçam os bons profissionais com remuneração, sim, mas também com um sistema de benefícios, com maneiras inteligentes, com formas inteligentes. Ah, mas eu não consigo despender de mais capital para o meu time. A gente acabou de falar de outras maneiras de você premiar ele. Eu espero realmente que você tenha visto esse episódio com papel e caneta, porque eu tenho certeza que você fez várias anotações aí. Muito bom mesmo. Eu tô muito feliz. Júnior, eu só quero fazer um último comentário aqui. À vontade. Hoje em dia tá na moda dizer, né, aquela frase, pense como dono da empresa, né, para que, enfim, tu pense nas soluções e tal. Tá, mas se o dono da empresa for alguma pessoa, como todas, que tem uma série de limitações e tal, e tu possa produzir infinitamente mais do que ela, se torne essa peça dentro da empresa, né? Então eu criei uma frase pro treinamento de sábado, pense e haja muito melhor que o dono da empresa, porque se tu entender que aquele lugar não tem espaço para tu crescer, tu te prepara para alguma coisa melhor. Então aproveitem as oportunidades ao máximo e respondam muito além do que é solicitado. Então acho que por hoje vamos nos indo pro final aqui. Paulo, muito obrigado por hoje. Foi um presente te conhecer e te escutar. E é isso. Eu acho que assim, Paulo, a gente trouxe aqui o @do Instagram de vocês lá. Onde é que o pessoal te encontra mais aí? Site, Instagram? Onde o pessoal te encontra mais fácil? Hoje o pessoal encontra no Instagram, né, que é um dos mais... E no site também, nosso site é bem receptivo, assim, né? Pode deixar informação para marcar visitas, ou pelo menos um bate-papo online ou presencial. A gente atende praticamente todo o Brasil aí hoje, né? E com satisfação, porque o objetivo é justamente esse, né? É compartilhar conhecimento, né? E que as pessoas realmente, vamos dizer assim... compartilhar isso, né? Eu sempre digo assim que nessa área especificamente, né? Porque o ideal seria a gente dizer assim, né? Para não, vai aos poucos, isso é uma melhoria contínua, mas esse assunto ele está muito defasado, entendeu? A área de tecnologia cresceu muito rapidamente, né? A área de vendas, a área de produção, a área de serviço, e isso ficou muito tempo, então a gente tem que recuperar um tempo aí, né? Então o que o Júnior colocou faça alguma coisa, né? Antes você podia dizer que não sabia, mas agora pelo menos você já sabe, né? Procurar ver como fazer. Então agradeço muito aí a oportunidade, né? De estar esse bate-papo com vocês aí, e fico à disposição, tá bom? Muito bom. Pessoal, tiver alguma dúvida aí, comenta aqui embaixo, deixa um recadinho para nós aqui. Vai ser um prazer ter o teu recado. Se tiver uma sugestão de material, de conteúdo que você quer ver aqui no canal, fica à vontade, manda aí. Bora lá, tamo junto. Gestão galera. Tri. Vamos! Bora!